Eu mando uma pergunta em 10 segundos. Já chegou o secador? E você me devolve ela uma resposta de até 1 minuto. Não entendi. O podcast nem começou. Aproveita que a GCM vai ter arma e usa. Aproveita, os caras estão... Não entendi. Aguarde. O trânsito de Anchieta é terra essa lei? O trânsito hoje não é competência só exclusiva da guarda. Pra alegria dos que nos amam e ódio dos que nos odeiam. Essas multas aplicadas em Anchieta ficam para o município? Aguarde. Não entendi. Todos os tipos de multa eu já tomei. Qual é a contrapartida que o município ganha em atuar com seus GCMs no trânsito municipal? A GCM tá liberada para coordenar o trânsito, fazer ocorrência, distribuir multa. Quem inaugurou essa fofoca foi Fabrício. No ano passado, em Anchieta, nós tivemos 4 homicídios. A GCM hoje pode fazer blitz? Pode. Aguarde. Não entendi. Um exemplo tosco primeiro. Agora o trânsito de Anchieta está municipalizado. Nós temos um índice alto de acidentes de trânsito. Então são 10 mortes no trânsito. Quais as características que identificam um GCM de trânsito? Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso... Pode vir. Meu nome é Vini Alcântara. E o meu é Gerson Brandão. E hoje conversaremos com ele, 34 anos de idade, casado, formado em engenharia mecânica, guarda civil municipal em Anchieta desde 2008. Atuou como gerente da GCM e Defesa Civil no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2022 e atualmente está como gerente municipal de segurança pública no município de Anchieta, aqui em Espírito Santo. E em nosso estúdio está ele, Vander Luiz Pompemai Nogueira. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, Gerson? Obrigado pelo convite. Estamos aqui inteiramente à disposição para responder as perguntas e também lá na gerência de segurança para atender os anseios da população. Então, perfeito. Pode nos procurar, fique à vontade. A gerência de segurança ela fica localizada próximo à Pestalozzi. Quem quiser ir lá para conhecer o local, conhecer as instalações, fique à vontade. Estamos aí para poder atender todos vocês. E é isso aí, Wander. Sem mais delongas, vamos lá às perguntas. A primeira pergunta que não quer calar. Agora o trânsito de Anchieta está municipalizado, segundo a população sabe. A GCM está liberada para coordenar o trânsito, fazer ocorrência, distribuir multa, tirando eu, lógico. Entendeu? Porque minha cota, meu álbum de multa já tá completo, entendeu? A PM aqui em Anchieta não podia ver um carro vermelho que já botava de multa. Então, todos os tipos de multa eu já tomei. Então, a minha já tá... o álbum de figurinha do Jari já tá completo. Quero saber de você, como que é essa questão da municipalização do trânsito? Então, Vinícius, aqui em Anchieta o trânsito ele ainda não foi municipalizado. Na verdade, no início deste ano, o município de Anchieta ele fez um termo de cooperação técnica com o Detran, onde o Detran ele dá algumas competências aos agentes de trânsito do município, que no caso são os da Guarda Municipal, para atuar em nome do Detran. Entendi. Para você fazer uma municipalização é um processo muito mais longo, porque precisa passar pela Câmara primeiro, ter uma aprovação dos vereadores, você precisa de 4 áreas: educação do trânsito, a Jari de trânsito, a engenharia de trânsito e o setor de fiscalização. Então, quando você faz esse termo de cooperação técnica, tudo isso já está com o Detran já tem todos esses órgãos instituídos. E a parte da fiscalização, eles transferem para o município, também para a Polícia Militar. Então a Guarda hoje ela tem a mesma competência da Polícia Militar. O trânsito hoje não é competência só exclusiva da Guarda, é exclusividade do Detran, e o Detran ele transferiu para a Guarda e para a Polícia essa competência de autuação. E assim, só para lembrar que o objetivo não é autuar, não é que chegar e notificar todo mundo. Pelo contrário, o objetivo que a gente tem principal é educar as pessoas para que elas se sintam conscientes e para que elas tenham principalmente um trânsito seguro, que é o pior gargalo hoje no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo hoje ele é o primeiro do ranking nacional
em relação à questão de mortes no trânsito voltadas à ingestão de bebida alcoólica. Então, assim, a cada quase 38 pessoas, a cada 38 mortes de 100 mil habitantes está voltada para essa parte de ingestão de bebida alcoólica. Isso só confirma, antes de cortar, o que o Dr. João falou, né, na questão... o Dr. João falou no último episódio do nosso podcast, que foi com ele e com o Joilton. Ele comentou exatamente isso, que o Brasil, né, no ranking, o trânsito é o que mais mata ainda. Isso. O número de mortes, né, em questão de doenças, enfim, o trânsito é o que mais tem esse número tão elevado. Verdade. E eu vou trazer um outro dado também super importante, que é em relação à questão de mortes no trânsito e homicídios. No ano passado, em Anchieta, nós tivemos 4 homicídios. Vocês têm noção da quantidade de mortes no trânsito que nós tivemos em Anchieta? Não. Quando você fala Anchieta, para que o público saiba, muita gente acha que Anchieta se só o centro, resume aqui no centro. Mas Anchieta, a maior parte da faixa demográfica de Anchieta é interior. Tem a BR Tem a também. BR que traça também Anchieta. Então são 10 mortes no trânsito, ou seja, praticamente 150% a mais do que de homicídios. Wanda, eu vou jogar uma pimentinha aqui nessa conversa. Eu acho que é sempre minha função. E olha que eu não tô nem... Olha que o podcast nem começou, entendeu? E eu já comecei com essas brincadeiras minhas. Só que quando a gente fala assim 10, e a gente citou BR-101, nem a Polícia Militar e muito menos a Guarda tem a competência da BR-101. Seria isso ou eu tô falando alguma besteira? Pode ter, desde que façam um convênio com a Polícia Rodoviária Federal. Entendi. Mas assim, hoje nem a Polícia Militar nem a Guarda Municipal tem esse convênio. Então é exclusividade da Polícia Rodoviária Federal a fiscalização do trânsito. Então, tecnicamente falando, criticando ou elogiando essas 10 mortes, sendo muito ou sendo pouco, a responsabilidade é da Polícia Federal. Não exclusivamente, porque nem todas as 10 foram na BR. Algumas foram aqui dentro do município. Perfeito. Então, e assim, tem incidência de bebida alcoólica? Você sabe informar? Então, Vinícius, é difícil porque geralmente bebida alcoólica, às vezes você não consegue fazer o exame ali de alcoolemia. Que no caso aqui a gente faz quando tem blitz, alguma coisa assim. Mas quando tem morte no trânsito, às vezes faz lá Subiu para São Pedro já de fogo. E faz lá quando vai para o IML e depois de lá eles passam direto para o estado. A gente não tem esse conhecimento. Eu estava fazendo uma pesquisa e essa é a questão da GCM, ou seja, da Guarda Municipal, fazer a questão ser também a questão de pegar a questão de segurança no trânsito, enfim, fiscalização do trânsito, a gente começou lá em 2015, né, quando o STF liberou, né, porque tinha um gargalo muito grande, né, exatamente porque antes de 2015 ficava muito a critério de cada estado, né, e município falar. Só que como teve um processo meio turbulento lá, subiu isso pro STF lá em 2015, correto? E aí que tá a pergunta, o STF liberou. Porém, no artigo que eu estava lendo lá do próprio STF, ministro Marco Aurélio, ele fala que para que a GCM, ou seja, a Guarda Municipal, possa atuar como a fiscalização do trânsito, é preciso que tenha uma lei municipal. Aí eu pergunto, existe, pelo que você falou que não? O senhor falou que não. E aí como que fica? Existe esse convênio com o Detran, mas o ministro o STF fala que só pode com a lei. Como que ficaria isso? Então, na verdade, essa questão ela é de 2014, quando foi feita a 13022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E lá, no artigo 5º, são competências específicas da Guarda Municipal, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, exercer a competência de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais nos termos da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro.
ou de forma concorrente mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Ah, entendi. Então, assim, o município ele pode fazer parte ou não do Sistema Nacional de Trânsito, e a guarda ela pode ter a competência no trânsito municipal ou estadual, Entendi. de acordo com o convênio. Então o caso, mesmo que não existe uma lei, Uhum. mas a prefeitura aqui no caso, a prefeitura de Anchieta, ela pode fazer um convênio direto com o Detran. Pode. Aí essa pergunta isso vem uma demanda do município para o Detran ou do Detran para o município? Em 2020, quando foi feita a reformulação do código, ele modificou várias áreas lá, né? Dentre elas foi acrescentado o artigo 25. Por exemplo, a guarda municipal é a mesma situação da polícia militar. A polícia militar ela não tem competência no trânsito. Ela tem competência na lei dela, porém ela só tem competência no trânsito se ela fizer um convênio com o Detran, que aí é estadual, ou se ela fizer um convênio com a prefeitura, se a prefeitura estiver inserida no Sistema Nacional de Trânsito. Ah, entendi. Então, vou dar um exemplo, Guarapari municipalizado o trânsito. Se Guarapari quiser deixar só a guarda, ela pode deixar só a guarda atuando no trânsito. Se ela quiser deixar só a polícia, ela pode deixar só a polícia atuando no trânsito. Porque ela faz esse termo de cooperação técnica e designa quem vai atuar em nome do município. Assim é com o Estado. O Estado ele tem essa competência através do Detran e ele designa quem ele acha... No caso do Estado é a Polícia Militar. Isso, é a Polícia Militar. O próprio Detran pode ter também agentes de trânsito. Hoje não tem. Então ele acaba designando isso para a Polícia Militar. Encaminhando isso para a polícia. Outras instituições. Isso. Mas no caso, essa demanda, quem buscou esse termo de cooperação? Foi a prefeitura que foi atrás ou o Detran mesmo? Tem a guarda municipal lá? Vou colocar a guarda Então, municipal. na verdade, essa demanda elas já estão sendo passadas para os municípios e cada município ele busca essa opção. No caso aqui, nós buscamos porque entendemos que um trânsito bem organizado, um trânsito seguro, um trânsito com fluidez, ele traz menos problemas para a cidade. Então, assim, é voltado na vontade de ajudar a população, de fazer com que a população se sinta mais segura, que a gente trouxe essa demanda aqui para Anchieta. Por quê? Volto a repetir, nós temos um índice alto de acidentes de trânsito. Pelo número populacional, sim, né? Sim, muito grande. Quando a gente pega um outro dado aqui no estado, nós já tivemos um aumento de mais de 10% nesses primeiros 4 meses, comparado aos primeiros 4 meses do mês passado em relação à questão de acidentes de trânsito. Então, assim, até onde isso vai parar? Se não tiver... Eu tô curioso para saber. Tá relacionado a festa, evento, a finais de semana? Finais de semana, principalmente. É uma cidade pacata, então não se relaciona com um acidente. Pode acontecer a qualquer hora, a gente sabe. Mas o fluxo, quando aumenta no final de semana, gera uma demanda. No estudo que tem lá, geralmente é mais durante o final de semana e tem determinados horários. Durante a semana é mais no horário de pico, que é o horário de saída do serviço. De 17 às 19 horas, que é onde tem a maior circulação de pessoas. Entendi. Então, assim, tá concentrado nesses horários e nos finais de semana, né? Mais pra frente eu vou te dar mais uma apertadinha, porque eu ainda não tô convencido de algumas coisas. Só deixa eu fazer uma outra pergunta, Vinícius. Não sei se isso aí vai no próximo tópico, mas, assim, hoje... pelo que eu estudei, eu sei, mas assim, a população talvez não saiba, quem está ouvindo, quem está assistindo, talvez não saiba. Qual é a competência hoje? O que a guarda pode fazer enquanto fiscalização de trânsito? Praticamente tudo. Só adiantei que eu estava curioso, já tá na ponta da língua. Praticamente tudo, porque como o Detran ele tem uma competência maior, sim. Então, e a guarda hoje ela atua em nome do Detran, então ela pode fazer tudo que compete à obrigatoriedade do Detran. Se fosse municipal, você verifica só o veículo. Quando é estadual, você verifica o veículo e o condutor.
E municipal você pode verificar a questão das vias também, né? Então, assim, quando a gente fez o convênio, você pode verificar tudo isso. É igual a Polícia Militar hoje, ela tem uma demanda bem ampla, né, Entendi. de serviços. Entendi. Ô Wander, o próximo bloco nosso aqui é o seguinte, é um bate e volta, certo? Eu mando uma pergunta em 10 segundos e você me devolve ela uma resposta de até 1 minuto. De até, não precisa até até um minuto. minuto. De até 1 minuto. Até 1 minuto. Quais as características que identificam um GCM de trânsito? Hoje é a viatura, que está plotada como trânsito, e ela tem uma faixa amarela do lado, e o servidor ele usa um boné branco. E todo GCM, já que você respondeu, eu já vou logo mandando o outro. Todo GCM pode atuar como agente de trânsito? Pode, mas hoje nem todos estão cadastrados e fizeram o curso. Hoje nós temos 12 servidores que fizeram o curso e que podem fazer essa autuação. GCMs. Quantos de plantão desses 12 ficam? 2 de plantão por cada plantão. 12 horas, né? 24 horas. 24. Então a cada 24 horas Nós temos tem 2. 2. Perfeito. Gerson, você vai na próxima ou eu posso mandar? Deixa que eu vou. Então vai. Essas Terceira. multas aplicadas em Anchieta ficam para o município? Não, elas vão para o Detran e elas são convertidas em educação no trânsito ou em equipamentos voltados ao trânsito. Ou seja, o Detran depois ele vai disponibilizar cartilhas, palestras, vai disponibilizar material de segurança para o município para que a gente continue atuando em nome do Detran. Qual é a contrapartida que o município ganha em atuar com seus GCMs no trânsito municipal? Fluidez no trânsito, segurança, uma reeducação das pessoas e um trânsito mais humanizado. O GCM de trânsito atende, é isso assim mesmo que a gente fala, né? Uhum. Isso aqui foi um texto que eu Isso criei, mesmo. é GCM de trânsito. É isso mesmo. Tá, o GCM de trânsito atende ocorrência normalmente, assim como outros GCMs? Atende normalmente. Ele é guarda civil municipal e ele está investido daquela função de agente de trânsito. Um exemplo tosco primeiro. Uhum. A senhorinha quer sair com o carro e tem um carro encostado na frente da garagem dela. Ela consegue fazer essa ocorrência? Ela consegue fazer essa solicitação? Consegue. Isso existe ainda? Isso existe. Como quiser, é uma normativa. Isso. Ela vai fazer contato via 153 ou 190, né? Vai solicitar essa demanda, a viatura vai no local, vai fazer a notificação e vai acionar o guincho para Boa, você tem se no caso tem guincho. Tem um guincho. Municipal? Não, guincho é estadual. Tudo é do estado. Nós hoje só temos o corpo profissional, Docente. né? Isso. Docente só para atuar, não só, né? Atuante, corpo isso, atuante. Isso mesmo. Então, assim, um guincho hoje, nós estamos em fase de implementação, então a gente está começando a fazer esse serviço. A gente ainda não está fazendo porque a gente entende que nesse primeiro momento a gente precisa dessa educação, que as pessoas tenham consciência que a guarda já está atuando. Então precisa desse tempo, né, realmente. Explana um pouquinho quais são os tipos de ocorrência que a população pode solicitar de um GCM de trânsito. Daquele tipo de ocorrência que às vezes você liga e fala, isso não é com a gente não. Uhum. Por exemplo, acidente de trânsito. A Guarda Municipal ela não faz boletim de acidente de trânsito, que é o BAT. E isso hoje é exclusividade da Polícia Militar. O Detran, ele pretende implementar isso via sistema, que é o Autua, que é onde a gente tem acesso e emite as notificações, para que nesse próprio Autua a gente consiga fazer o BAT. Então, depois que eles implementarem, a gente vai conseguir fazer também o BAT. Hoje não, hoje é só a Polícia Militar que faz o boletim de acidente de trânsito. Eu tô falando besteira, mas eu já ouvi falar que a Polícia Militar não faz esse BAT quando não tem vítima. Isso mesmo. É uma determinação deles interna, né? Mas aí, no caso, isso daí teria essa facilidade para GCM. Sim. É uma determinação do próprio setor, né? É um entendimento que eles têm porque, querendo ou não, quando você vai em todo acidente, você acaba deslocando uma viatura. Então, você acaba deixando de atender outras demandas. E a Polícia Militar hoje ela está com um efetivo um pouco reduzido. Tem passado aí por um processo de reestruturação de efetivo. Então, acredito que depois que eles voltarem com força maior de efetivo, eles devem voltar com essa demanda. Isso. Mas assim, até mesmo no próprio site do Detran, você consegue fazer o boletim de acidente de trânsito. Não precisa perfeito, nem... perfeito. A GCM hoje pode fazer blitz?
Pode. Então, aguarde. Não, todas essas coisas aí, blitz, o que o Gerson falou, isso daí, por exemplo, gerou uma multa, gerou outra coisa e tal. Se a gente entrar com a gente que eu falo em termos generalizados. Opa! O que acontece? Se eu entrar com uma ação contra uma atuação de um GCM, todas essas coisas que eles estão atuando, vocês, né? Sim. Estão atuando, vocês têm respaldo do Estado. Tem. Por exemplo, só corrigindo um pouquinho a fala, a blitz, ela tem que ser voltada ao trânsito, ela não pode ser voltada à segurança. Porque voltada à segurança, você tem que ter uma fundada suspeita. Você não pode abordar qualquer veículo. Ou seja, fazer aquele corredor, né? Isso. O corredor não, desculpa, o cerco. Isso. Fazer o cerco. O cerco você pode montar com câmeras de segurança. Agora, com abordagem de todo o veículo que está passando, você não pode. A não ser que seja de trânsito. Se você entender que o trânsito ali, ele precisa daquela abordagem voltado ao trânsito, você pode fazer. Já chegou o secador? Não entendi. O secador, medidor de velocidade, é porque a gente chama de secador, né? Tá. Mas se for pra fazer pergunta assim, já deram tiro em vagabundo? Com as pistolas que Ramalho entregou? Não, ainda não. É porque, na verdade, ainda nem entregou. Ramalho... não entregou não? Ainda não. Ele veio aqui tem uns 3 meses já. Porque, na verdade, as armas elas já foram entregues, já estão no município, em nome do município, porém... por uma demanda da Polícia Federal, os portes já estão sendo emitidos e acho que até bem logo a gente já vai estar com esse armamento. Mas todo GCM agora vai ter porte? Os que passaram pelo curso, que foram aprovados no psicotécnico, que foram aprovados no curso de formação, os que foram aprovados pela Polícia Federal. Deve estar satisfeito. Então, assim... O cara deve estar trabalhando motivado. Foi um processo longo. Eu sei. E que passou por vários critérios. Não foi qualquer um que pôde... Não, a gente se sente bem mais seguro. Mas assim, é só pra voltar à pergunta, aqueles o secador que eu brinquei, aqueles medidores que eu esqueci o nome técnico de velocidade. Então, aquele a gente não tem. O que vai chegar pra gente é o etilômetro, que é o que mede a alcoolemia. Entendi. Mais conhecido como bafão. Isso mesmo. Agora, pra gente... Acho que tirou as dúvidas. Tem algum outro ponderamento sobre a questão da segurança no trânsito que a gente deixou de perguntar? Então, é mais a questão do próprio Maio Amarelo, né? No Maio Amarelo a gente está trabalhando o mês inteiro com essas campanhas. Nós temos as ações educativas nas escolas, nós temos orientações nas comunidades. Vamos ter agora no final do mês um passeio ciclístico. Inclusive, todos estão convidados, vocês estão convidados, a população também está convidada a participar. Teremos uma ação conjunta com o Detran, voltada à questão de orientação, entrega de brindes. Temos também um ciclo de palestras nas escolas, blitz educativa. Então, assim, durante esse mês de maio, a gente está todos os dias fazendo essas ações preventivas. E é justamente um mês representativo para isso. Exatamente. Eu só queria saber, assim, se você conseguir também juntar nesse bate e volta, é uma pergunta assim, que eu não consegui ainda compreender na sua plenitude. E perguntar não ofende. Nada. A gente continua perguntando. Por várias vezes você repetiu que a guarda, tendo o poder, no bom sentido, de cuidar do trânsito, traz mais segurança para a população. Sim. Escorre melhor, que segurança é essa? No caso, segurança, ordenamento, questão de fluidez, reeducação, uma via mais humanizada. Conforme eu já falei, o trânsito hoje, ele só tem elevado o número de acidentes. Então, assim, se a gente não tiver essas ações, se não tiver essas campanhas, se não tiver essas orientações, até onde isso vai chegar? E é em cima disso que justamente a gente, enquanto gestão, se preocupa. Precisa chegar ao ponto de morrer alguém da sua família para você ter esse tipo de consciência de que o trânsito precisa realmente de um olhar diferenciado. Então, assim, é voltado a isso, é voltado a trazer essa segurança para a população e sentir que aqui em Anchieta ela vai ter um trânsito seguro, que ela vai ter um trânsito bem organizado,
É diferente quando você vai num lugar que a pessoa não usa capacete, que as motos estão tudo sem placa. Eu fui esses dias num... Vocês estão pegando aquelas motinhas que faz aqueles barulhinhos na cidade? Por enquanto ainda não, mas na verdade... Aproveita que a GCM vai ter arma e usa, aproveita, os caras estão... que rapaz... É complicado. A gente recebe de reclamação, muita. como presidente da CDL, de pessoas de comércio... Mas a gente vai... Nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma ação. É uma das características, não da nossa, mas de uma cidade bagunçada. Verdade. Cara... Eu vejo que já diminuiu, Vinícius. Também diminuiu. Também vejo. Mas assim, precisa de uma intervenção um pouco maior. Porque a gente sabe que quem tem idoso em casa ou criança em casa, você se sente incomodado quando passa uma moto barulhenta. Então assim, a gente precisa fazer essa ação. Tem outra coisa que incomoda também, mas dá pena de falar, porque incomoda, mas eles não tem como fazer nada. É o pessoal do entrega, do delivery que buzina direto. Eles estão trabalhando, não dá verdade. O Vinícius também nem compara, né? Os caras estão trabalhando. Vai morar lá no prédio onde eu moro com 15 moradores, dia de sábado, domingo, eles pedindo lanche. Tem um que a gente recebeu reclamação também, que são daqueles vigias que tem na rua aí, que passa... mas aquilo ali não tem nem como, tem que avisar que tá passando, tem que avisar. Mas, ok. Wander, nós já estamos chegando no final da entrevista. E a gente tem um quadro que se chama Fofoca de Abelha. A gente conhece. A gente não podia perder. Quem inaugurou essa fofoca foi Fabrício. O prefeito Fabrício sabe muito bem disso. E agora, como você, como gerente subordinado ao município, a gente também tem que aproveitar. Se o Fabrício estiver vendo essa daqui, ele vai lembrar da dele. E a todo mundo a gente ouve essas fofocas. É uma série, é uma colmeia de abelhas que trazem fofoca. E o que mais eu tenho certeza a população já me falou, já me parou na praia pra falar sobre isso, viu algumas ocorrências e você sabe que a pessoa fica meio assustada, entendeu? E hoje não precisa mais de talão, é só tirar uma foto e preencher lá no batalhão, enfim. Então é o seguinte, a primeira pergunta é um bate-volta. A lei vale para todos. Todos. E ela vai ser atuada da mesma forma, com A e com B. Com certeza. Beleza. O que acontece? Vamos citar um nome. Praça de São Pedro. A Praça de São Pedro, ela tem uma peculiaridade que em frente a Vibros é proibido estacionar. Excelente, aquilo ali eu achei excelente, porque os ônibus que vão curvar naquele hortifruti, beleza. Porém, eu já vi a GCM atuando com muita educação, tinha umas pessoas dentro do carro, isso mesmo. Educava a pessoa sair, os que não estavam dentro do carro, eu não sei, pelo menos a foto tirava. Mas no sábado, não se tá multando ninguém. Aí você me responde sim ou não. Sábado, então, da Feira Livre. Na verdade, ali na Praça São Pedro, é uma demanda que a gente tem recebido da própria comunidade. Estamos tratando em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura uma nova reorganização daquele local. Porque no plano de mobilidade urbana que foi feito pelo Estado lá em 2014, se eu não me engano, a Praça São Pedro ela tinha outra formação, né? Ou seja, aquela rua da delegacia, ela não vinha da praia para a Praça São Pedro. Pelo plano de mobilidade urbana, ela deveria ser o contrário. Ela deveria ser da Praça São Pedro para a praia. Da Europa. Você sobe você volta pela direita e vai pela esquerda, que é a Europa. E já nessa via aqui da SOS Pharma, ela hoje está mão em contramão e ela deveria só vir da praia para a Praça São Pedro. Ou seja, você teria essa mudança. Mas naquela época não foi muito bem aceita pela população. Eu vou ser criticado por isso, mas eu quero agradecer a Fabrício pelo menos os 2 dias que aquilo ali ficou daquele jeito, que foi a melhor mudança que eu já vi. Fui lá e falei pra Léo. Só que o Léo falou, infelizmente já mudou de volta. Foi instantâneo, entendeu? Mas aquilo é legal. Então, a nossa ideia agora é trabalhar com a população, mostrar a real necessidade do município em fazer essa modificação. Isso, reordenar o trânsito ali e mostrar o ganho que a comunidade vai ter, que os comerciantes vão ter. Porque, na verdade, naquela época foram justamente... Eu quero fazer mais um pedido. Se você for ordenar ali, da Marinês Modas até a Marquese, tem que se tornar mão única também.
É uma das situações que estão... Da Marquês pra lá. Mas aqui... Agora, é o seguinte, essas fofocas veio... Eu tenho que completar essa fofoca, porque... Pô, puxou uma fofoca porque as pessoas mandaram. Claro. Por quê? A ideia é o seguinte, poxa, a gente abriu mão um pouquinho do sábado porque do movimento da feira. Só que teve pessoas, não vou botar culpados. O GCM também tá fazendo o trabalho deles, entendeu? Vocês, né? Eu falo GCM, você parece que tá tão longe disso. Mas o que acontece? A pessoa chegou ali num dia de sábado pra fazer sua compra na feira, encostou ali. A pessoa já estava errada que tinha placa, mas tudo bem. É Anchieta, a gente tem que entender, né? Aí viu que tinha placa e estacionou. Beleza, fez as suas compras e saiu. Não foi autuado, nem a guarda não passou. Só que dia de semana, parou ali pra ir comprar pão na padaria São Pedro. Aí ele foi autuado. Eu não sei se foi autuado, né? Então, hoje, como o trânsito ele tá ainda muito recente, a gente tá privando, principalmente nesse primeiro momento, da educação, né? De chegar, conversar, mostrar o porquê que a pessoa tá errada. E caso, em último caso, ela não atenda aquilo que a gente está indicando ali, aí sim, os servidores vão fazer o auto. Mas assim... Não existiu ainda? Já tiveram alguns autos emitidos. Aí é justamente nesse caso, em que você faz a orientação e a pessoa praticamente ali... Os faz de conta, né? Os teimosinhos. Faz de conta que você nem existe, né? Então assim, quando você não tem uma demanda de educação atendida, é porque você tem que passar para o próximo passo, que é realmente de fiscalização. Então, gente, qual câmera, Vinícius? Essa aqui, né? Eu desaprendi. Você pra lá, você não vai conseguir, não. Gente, ó, pra você que falava ou falou uma vez que o trânsito de Anchieta é terra sem lei, a GCM tá aqui falando: o trânsito de Anchieta não é terra sem lei. Respeitem e tomem cuidado com as multinhas. É porque você nunca tomou multa igual eu. Já tomei multa de estacionamento invertido, porque eu botei na sombra em frente da minha casa. Eu já parei na banca e tomei na banca de... A gente tá falando de Anchieta, né? A gente é um podcast regional. Na banca de Anchieta tem uma placa que não pode ser multada. Isso. Com um alerta. Eu tomei multa ali na banca de Anchieta. Mas você tava com o alerta ligado? Tava com o alerta ligado. Eu parava ali rapidinho e era só bate e volta. Tomei multa ali. Aí tomei uma multa. Essa daí eu fui na polícia militar perguntar assim. Eu não fui nem perguntar, eu fui questionar assim no bom sentido. Eu falei, tomei uma multa em frente da polícia militar falando no celular. Eu não falo pro celular, de hora nenhuma, quando eu tô no carro. Eu falei, gente, o que esse guarda viu na minha mão? Mas tudo bem, fui lá, não recorri a nada, paguei, mas também agora o medo. Quando eu vejo, se tiver um guarda andando, fazendo compra na ralta, eu travesso por baixo. Eu já sei que eles olham o carro vermelho e multa. Perfeito. Vinícius, mais algum questionamento? Mais alguma... Eu só quero fazer um convite. Perfeito. Daí você me permite se a gente coloca ou não, mas é um convite. Eu me senti muito feliz. A gente falou sobre essa mudança que houve ali. E como eu sou morador da Praça São Pedro, a gente legisla em causa própria. Sim. Então eu gostei tanto, e Fabrício sabe disso daí, porque eu falei com ele aqui no podcast, falei com o Léo e com outros atores aí da prefeitura. Aquele trânsito ali tá bagunçado. De coração, tá bagunçado mesmo. A viatura não, a ambulância, por exemplo, que eu moro, eu vejo ela, todas as ambulâncias, quando eu tô de noite, eu vejo tem descer. Que passar direto. Passa direto. Ou seja, é certo, é isso aí, porque o trânsito ali é pra descer, não é pra subir. Entendeu? E outra, não vai afetar fluxo de comércio, não vai afetar nada. A Praça São Pedro, por exemplo, se não tem aquele negócio do pessoal ir pra lá e curvar no hortifruti, acabou a bagunça. Ninguém vai mais pra lá, vai todo mundo reto. O caminhão vai vir por lá, em frente a São Pedro. A São Pedro, eu acho que deveria ser só um estacionamento só, pra facilitar o fluxo, não dois. Então, assim, eu acho que vocês, agora, cuidando disso daí, é um pedido assim de um morador. Podia olhar com carinho esse trânsito aqui, fazer essas mudanças o quanto antes. A reeducação que vocês estão fazendo já pode ir junto. E eu quero colocar, se Gerson me permite, o nosso espaço de comunicação aberto para isso. Exatamente. Tanto o espaço do podcast como as nossas redes, o nosso canal de notícias, entendeu? Para mostrar para a população que é importante. É muito importante. Isso aí, Vinícius. A gente também coloca a gerência de segurança à disposição. Quem quiser dar dica. Só corrigindo aqui, que em relação à questão de
modificação do trânsito, hoje a guarda ela não tem a competência legal. Ela recebe a demanda e ela passa para um setor responsável, que é a engenharia de trânsito da prefeitura, que é lá na Secretaria de Infraestrutura. Então, fala o nome logo desse caboclo, porque a gente vai dar um jeito de convidar quem é. Pô, já intima logo a Wanda, quer intimar o gerente. Vamos lá, eu vou falar o nome, a gente vai descobrir o nome dele. Eu acho que é o Robson hoje, Robson Lorenzini, que tá responsável lá. Ah, sei não quem é. Robson. Ô Robson, olha só. Você pode ter certeza que você vai ser um dos nossos entrevistados, que a gente quer o melhor pro trânsito de Anchieta, principalmente a gente tem filho que anda de bicicleta, a gente precisa de um espaço para estacionar, o comércio da cidade precisa de estacionamento, porque senão fica defasado. O nosso comércio não é um comércio centralizado, é um comércio muito distribuído. Então a gente precisa. Verdade. Eu quero parar, vou dar um exemplo aqui, eu quero parar para comprar na Renan Adriana. Pô, legal, lá tem espaço. Agora, se eu for parar, por exemplo, hoje na Apple Bike de Mariana, já é complicado, porque aquele cruzamento ali da Marquese é complicado. O centro nem se fala, tem que sair escolhendo, mas o centro já tá bem legal, tá bem trabalhado. Então assim, Robson, você vai ser o nosso próximo entrevistado. Convidado, porque a gente precisa da melhoria. Isso tudo que eu tô falando, eu quero chamar mais pra perto da gente é o prefeito Fabrício, que sem a autorização dele, eu acho que nada disso acontece. Exatamente. Assim, são trabalhos técnicos, né? Lá tem a equipe técnica que vai trabalhar essa parte. Voltando aqui para a parte central, existe um estudo hoje do Estado, a gente vai ter essa conversa com a população para entender quais são os anseios também e tentar conciliar uma coisa, conciliar uma coisa com a outra, né? A parte técnica com a parte também de fluidez que eles acham que é necessária para talvez aquela primeira tentativa, como não foi feita uma audiência pública, simplesmente num dia tava a placa lá e por isso talvez não foi bem aceita. Existe porque o povo já está acostumado a passar, né? Talvez agora, com esse espaço, mais uma vez, igual o Vinícius deixou à disposição, a gente deixa à disposição, quer vir, quer fazer um podcast ou um programa, uma matéria no nosso portal, um vídeo que a gente possa compartilhar isso nas nossas redes, distribuir isso para a população, sinta-se à vontade. Não somente você, mas também o Robson, o prefeito, o Fabrício Pedro, para que possa vir aqui e explanar, né, essa situação para que a população possa ter a aceitação. E as palavras de Fabrício, agora eu lembrei. Quando o papai, essas palavras, abre aspas, quando o papai fez a beira-mar, todo mundo achou que ia morrer a rua principal, que era mão em contramão. Exatamente. E nada aconteceu. O fluxo de carro melhorou. Verdade. Tá melhor de estacionar. E essas são palavras do prefeito. E assim, tudo que gera mudança, gera essa desconforto e desconfiança, né, no início. É o que eu falei, né, Vinícius, no programa passado, né? Pra ficar bom, tem que ficar ruim primeiro. Verdade. Tem que passar. Então já tá no segundo estágio, porque pra ficar bom tem que ficar ruim, já tá ruim. Tem que passar por um processo de melhorias, né? Passar por um processo de adaptação. E depois as coisas fluem normalmente, né? É igual a própria guarda atuando. Hoje as pessoas às vezes têm um pouquinho de restrição, mas eu tenho certeza que daqui a pouco as pessoas vão estar cobrando por uma maior atuação da guarda. Pode ter certeza. Porque assim, quando a gente olha para trás, a gente vê aquilo que a gente já alcançou e aquilo que a gente tem para alcançar, com todas essas demandas que tem aqui no trânsito do município. Wander, primeiramente, agradecer, né, o seu sim está aqui na nossa bancada, né, um dos nossos convidados nesse 17º episódio, né, nesse programa que a gente só vem, graças a Deus, né, Vinícius, crescendo devagarzinho, sem pressa, a gente vem crescendo. Primeiramente, agradecer por sua presença aqui, agradecer também a sua disponibilidade, a sua disposição como pessoa, assumir nessa posição de segurança pública, porque é algo que realmente não é fácil. Sim. É algo que realmente necessita, a população necessita. O Vinícius acabou de comentar, né, a questão da greve que teve e a atuação da GCM naquele período. Então, assim, esses dois obrigados,
pela sua presença e também pela sua presença enquanto gerente de segurança pública em nosso município. Eu que agradeço, Gerson. Agradeço, Vinícius, pelo convite. Volto a dizer, nós estamos inteiramente à disposição de vocês, da população, para tirar dúvidas, para fazer uma visita, para trazer uma demanda também. A gestão ela tem que ser participativa, né? Ela tem que ouvir as demandas para poder tomar um posicionamento. E segurança pública é isso. Segurança pública ela é um dever do Estado e uma responsabilidade de todos. Então, se todos cooperar, a gente vai ter um trânsito mais seguro, uma cidade mais segura. Então, é para isso que a gente está aqui, para poder ouvir, para poder atender os anseios da população e, quem sabe, ter uma cidade mais segura aí ao longo desses anos. Perfeito. Vinícius? Então agora queremos agradecer a você que ficou até esse momento assistindo ao nosso podcast todinho, na íntegra. Um beijo no seu coração, para alegria dos que nos amam e ódio dos que nos odeiam. Um beijo no ombro e até a próxima. Gerson? Tchau!